morte, Pai, do inimigo sobre as famílias. Todo o ataque maligno vai cair por terra agora. Nós anulamos no mundo espiritual, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Declare assim, ó: eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Amém. Irmãos, e com essa mesma fé, a palavra de Deus fala que declarar é possuir. Nós estamos vivendo num cenário onde se fala sobre portas fechadas, empresas fechando portas, aonde se fala de pessoas sendo mandadas embora, porque as portas estão fechadas financeiramente. Mas nós, como boca do Senhor, nós vamos orar e nós vamos declarar no mundo espiritual que a nossa igreja, que a nossa empresa, que o nosso patrão, os nossos clientes são benditos do Senhor, que nós não passaremos por aperto financeiro. Eu gostaria que você orasse agora e declarasse sobre a porta aberta na sua vida, que você orasse agora e abençoasse o seu patrão, abençoasse a empresa a qual você faz parte, abençoasse os seus clientes. Irmãos, nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos por fé, e pela fé nós declaramos que nós somos benditos do Senhor, e pela fé nós declaramos que a porta que foi aberta financeiramente, ela não fechará. Nós declaramos que nós não vamos passar por dificuldade financeira, porque nós servimos o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Pai, eu oro agora, Pai, e apresento diante do Senhor, Pai, a empresa a qual a vida dos meus clientes, que eles possam ser prósperos, abençoados, Pai, que eles possam, Senhor Jesus, superar essa crise financeira, Senhor Jesus, Pai. E eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha casa, as portas abertas, Pai. Eu declaro a tua abundância sobre a minha vida financeira, Pai, porque, Senhor Jesus, eu vivo sobre princípios, eu sou fiel no dízimo seus olhos e são na oferta, Pai. E eu declaro as tuas bênçãos sobre a igreja Vida Nova. Aleluia! 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 Irmãos, comece a declarar todos os dias, faça isso como um exercício diário. Abençoa quem te abençoa. Declare sobre a vida do seu patrão, declare sobre a vida dos seus clientes, dos seus fornecedores, declare as bênçãos do Senhor sobre a vida da empresa que abriu portas financeiras para você. Seja a bênção do Senhor, que você vai ver as coisas mudarem, vocês vão ver as coisas, vocês vão começar a desfrutar financeiramente das bênçãos do Senhor. Amém? Amém? Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada por esse momento. Obrigada, Senhor. Eu gostaria de, nesse momento, fazer menção dos nossos convidados que fazem presente nessa noite. Nós somos muito gratos pela vida de todos que estão aqui pela primeira vez, pela segunda vez, pela quinta vez. Eu quero falar para vocês que essa igreja, ela ama vocês. Eu quero falar para vocês que essa igreja, ela está de braços abertos
para receber você e a sua família. Eu quero falar que vocês, convidados, vocês são muito amados, especiais. E para nós é uma alegria muito grande. Nós ansiamos no Senhor pela vida de vocês. Nós somos gratos ao Senhor pela vida de vocês. Eu acredito que a nossa recepção, ela colheu nomes dos nossos convidados. Amém, irmãos? Eu gostaria de fazer menção hoje, nessa noite. Amém? Então sorria, Jesus ama vocês. Nós estamos aqui com muita alegria para receber vocês, irmãos. Amém? O Nils, irmãos, antes de apresentar o Nils, eu queria fazer um convite muito especial para vocês. Eu queria convidar vocês para estarem aqui nas nossas terças da recarga. Irmãos, tem sido um momento tão precioso. Deus tem usado a nossa liderança com palavras tão poderosas, né, com ensinamento. Talvez é assunto que você possa falar assim, eu já conheço, eu já ouvi falar, né? Mas o Senhor, Ele tem algo diferente nessas terças-feiras. E eu queria que você fizesse esse compromisso juntamente comigo e com a nossa liderança de estar aqui na terça-feira. Nessa terça-feira agora, em especial, nós vamos fazer a oração de quebra de maldição. O pastor, na terça-feira passada, ele trouxe uma reflexão sobre algumas áreas financeiras, a qual nós precisamos de libertação, que nós precisamos ser libertos, que nós precisamos receber oração. E a nossa liderança, ela está aqui, orando e jejuando por você, pela sua família, pelas suas finanças. E nessa terça-feira, nós teremos um momento especial de oração com a nossa liderança de quebra de maldição. Então, se você acha que você precisa, se você não veio na terça-feira passada, mas se você precisa de uma oração específica, se você acha que você precisa em alguma área financeira, talvez você não ouviu. As irmãs ali da recepção, elas estão com um panfleto falando de algumas áreas a qual nós precisamos, a qual foi identificado para que nós precisamos de oração. Pega aquele panfleto, mas não pegue para jogar fora. Pegue esse panfleto, leve para sua casa, leia, peça discernimento do Senhor. Peça para que o Senhor, Ele fale ao seu coração. E venha com o coração aberto na terça-feira. Venha com o coração sedento. Eu preciso ser liberta nessa área, porque eu preciso fluir nessa área. Irmãos, você sabia que o Senhor, Ele quer que todos nós, sejamos prósperos financeiramente? O Senhor, Ele quer que nós sejamos prósperos financeiramente. O Senhor, Ele não quer somente que você tenha e que você retenha, mas o Senhor, Ele quer que você tenha e que você seja abençoador e que você se torne mantenedor do reino dEle, das coisas dEle, dos tesouros dEle. Então, faça esse compromisso. É só 1h30, né? A gente fala assim, nossa, mas 1h30, eu estou cansada. Irmãos, é terça da recarga. Você vai vir aqui porque você vai ser recarregado. Você vai ser conectado através da palavra para que você venha ser bem-sucedido o resto da semana. Para que você possa ser bem-sucedido nas quartas-feiras, nas nossas células. Até você chegar no culto de domingo. Amém? O Nils...
momento de muita expectativa, de celebração, e queremos que você esteja inserido em cada um desses momentos. Então, fique atento na nossa programação especial. Todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, nós temos a nossa terça da recarga. E você é o nosso convidado mais especial. Não fique de fora desse momento precioso. Às quartas-feiras, a partir das 20 horas, nossas células, grupos de amigos. Você também não pode ficar de fora desse momento de comunhão, partilha. Então, procure, queridos, alguns dos nossos líderes e faça parte. Toda sexta-feira, a partir das 5 horas da manhã. Homens, vida nova. Esse convite é especialmente para você. Nós temos uma manhã de oração. Oração com propósito. Você, o sacerdote do seu lar, está convidado, convocado para estar aqui pairando. Aos domingos, a partir das 18 horas, nós temos um momento muito precioso aqui na nossa igreja. Momento de oração, queridos. Nós queremos convidar você e a sua família. Às 18h30, início do nosso culto de celebração e adoração ao Senhor. Não fique de fora desse momento muito precioso. E a nossa programação do mês de março está muito especial. Dia 7, sábado, homens, nós temos um compromisso marcado. Coisa de março. Você vai procurar o nosso líder de célula, Lícia Maia, para saber de todas as informações e horários. Domingo, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Queridas mulheres, nós teremos um culto especialmente para você, para mim, para nós. Convide as amigas para estarmos juntos nesse tempo muito precioso. Dia 28, a partir das 19h30, culto dos jovens. Você, querido, que se considera um jovem, está convidado para estarmos juntos, adorando, celebrando ao Senhor. Cada encontro foi preparado com muito carinho para que você experimente mais de Deus na sua vida. Então, te esperamos aqui na Igreja Vida Nova, lugar de novos começos. Amém. Pegou a visão, irmãos? A nossa igreja ela está recheada de programação. Se você não conseguiu acompanhar essa agenda, procura um líder de célula, procura um líder da igreja e fala, eu quero fazer parte dessa agenda. Eu já falei para o Abner, eu acho que nós mulheres deveríamos nos posicionar também e vestir uma calça comprida e vim camuflada aqui para a oração de sexta-feira, viu? Esse negócio só dos homens orar na sexta-feira, a gente tem que se posicionar também. Enquanto os homens dormem, tem muita mulher se posicionando. Amém? Amém? Pega a visão aí, viu, homens? Você poderia estar aqui também fazendo parte desse momento de oração. Senão, nós mulheres vamos nos posicionar e vamos vir aqui para orar, para interceder, para ser sacerdócio do nosso lar. Amém? Amém. Nós vamos fazer um momento agora. Gente, eu perdi aqui. Vamos achar aqui. Ó. Conexão, momento conexão. Cadê meu celular? Está aqui na minha mão. Olha, gente, nós vamos fazer esse momento para aqueles que estão nos visitando. Eu não quero que você se escandalize, mas eu quero que você faça parte com muita alegria desse momento. Esse é o momento a qual nós vamos dar um abraço bem amoroso e apertado em você.
Amém? Irmãos, Jean, vem cá. O Jean vai tirar uma selfie aqui para pegar todo mundo. Amém? Amém, irmãos? Ué, o povo está cansado, ué. Cadê o povo? Vamos ficar de pé. Vocês não vão sair na foto, não. Abner, fica em pé aí, Abner. Vamos embora ficar em pé aí, gente. Olha aí, ó, a bagunça santa. Gente, nós vamos tirar uma selfie agora. Vocês vão gritar assim, ó. Vida nova. Uhul! Vamos lá, no 3, ó. 1, 2, 3. Vida nova! Uhul! Eu falei foto, mas eu acho que era vídeo, viu? Amém, irmãos. Amém. Nós vamos fazer o nosso momento de oferta, que é um dos momentos tão especiais também. Eu gostaria de convidar você para abrir lá em 2 Coríntios. Irmãos, não é gripe, tá? Eu estou com uma crise alérgica, por isso da voz um pouquinho rouca. Já sou rouca, né? Mas as crianças que estão, as mamães com bebês que estão aqui, gente, eu não estou gripada, viu? Eu acho que é só crise alérgica. 2 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler o versículo 6 até o versículo 8. Obrigada, João Miguel. Que diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a sua suficiência, abundeis em toda boa obra. Irmãos, eu gosto demais de falar de oferta. Se eu tivesse oportunidade, todos os dias, eu testemunhava daquilo que o Senhor ele tem feito na minha vida financeiramente. Sabe, eu gosto de... Tem algumas pessoas em especial que eu gosto de compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. E o cuidado do Senhor. Irmãos, o segredo de nós sermos abençoados, irmãos, é termos o coração aberto, é cumprirmos o mandamento do Senhor, o princípio do Senhor de dízimo e de oferta. Hoje eu vou falar sobre a oferta com alegria, a oferta que a gente dá com alegria ao Senhor. Que a nossa oferta hoje, ela não seja por uma obrigação, né? Não se sinta obrigado, não se sinta pressionado para ofertar, porque a irmã está falando, né? Mas um ato de gratidão ao Senhor e reconhecimento por tudo que Ele já nos deu, né? Por tudo. Eu acredito que se eu perguntar aqui nessa noite, se você tem motivo de ser grato ao Senhor, todos nós temos motivo de sermos gratos ao Senhor. Todos nós temos motivos de sermos gratos, de reconhecer aquilo que Deus ele fez, aquilo que Deus ele está fazendo e aquilo que Deus continuará fazendo nas nossas vidas. Então, se você quer continuar sendo abençoado financeiramente, irmãos, de verdade, começa a ofertar, começa a desfrutar, né, do princípio do dízimo e da oferta. Começa a semear no reino do Senhor. E aí você vai ver portas abertas. Você vai contemplar, você vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua casa. Eu tenho vários testemunhos. Eu tenho todos os dias. Eu tenho testemunhos daquilo que o Senhor ele tem feito na minha vida. Daquilo que o Senhor ele tem suprido financeiramente na minha vida. Daquilo que o Senhor ele tem feito na minha vida. Irmãos, para não ficar somente nas minhas palavras, nós estávamos aqui num dia com Deus, pastor Divino, e a gente tem assim uns sonhos assim que a gente sonha e
Eu só tenho plano. E eu tenho o Senhor, que é mais importante, né? Aquele que realiza planos. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. Irmãos, isso foi no domingo. Na segunda-feira pela manhã. Era por volta de umas 8h30 da manhã. Se eu não me engano, eu recebi uma ligação. Eu estava com a Débora, tinha levado a Débora para uma consulta. E quando eu recebi essa ligação, a pessoa virou para mim e falou assim, eu vou ficar responsável pela uma área. Eu estou sonhando com o aniversário de 15 anos da minha filha. Todas as mães sonham com isso, né? E aí a gente sonha, e a gente sabe que a realidade para fazer uma festa ela é diferente, né? E aí eu peguei, a gente olhou os vestidos, nós fomos olhar vestido, pastora, acho que a senhora passou por isso. E aí vestido era o quê? Era R$6.000, nós achamos vestido de R$10.000. Aluguel, viu, irmãos? É aluguel, não é comprado. E aí a Débora gostou de um vestido, e aí eu, com a maior ousadia, com a cara e com a coragem, eu fechei com esse vestido. E aí, quando foi na segunda-feira, pastor Divino, eu fiz uma oração e apresentei para o Senhor, uma oração que eu fiz. E eu apresentei para o Senhor. E o Senhor, Ele pegou, eu recebi essa ligação, e a pessoa virou para mim e falou assim, eu quero levar a Débora para a Débora escolher o vestido dela. E eu virei para a pessoa e falei assim, o vestido nós já escolhemos. Aí ela pegou e falou assim, o vestido eu vou dar de presente. E eu vou dar também o cabelo e a make da Débora. Irmãos, eu desliguei o carro e caí de choro diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele é bom. E o Senhor, Ele conhece as nossas necessidades. E nós precisamos somente sonhar e falar para o Senhor. E nós devemos ser fiéis ao Senhor no dízimos e nas ofertas. Amém? O pastor está falando alguma coisa para mim que eu não estou entendendo. Mas eu queria convidar vocês nesta noite. Eu queria que vocês ficassem de pé. Eu queria de ofertar na casa do Senhor. Irmãos, mas uma oferta de ousadia. Eu não sei aquilo que você tem apresentado diante do Senhor. Eu não sei aquilo que você tem orado ao Senhor. Mas seja ousado. Eu quero te convidar nessa noite a ser ousado no Senhor. Eu queria que as irmãs vão passar o envelope de oferta. Pegue esse envelope com ousadia. Mesmo se você não tiver nessa noite. Fala, irmã, eu não tenho. Mas pela fé. Abençoando, né, as suas finanças, porque você está sendo fiel no dízimo nessa noite. Nós temos pastores aqui. Se você for entregar o seu dízimo e você quer uma oração liberada sobre a sua vida, sobre as suas finanças e sobre a sua casa, nós temos pastores nessa noite, amém? Irmãos, pode entregar? É com muita semente. Eu sei que o Senhor, Ele tem feito na sua vida. Talvez agora, nesse momento, no seu coração, você deve estar pensando assim, mas essa oferta, ela é direcionada para quem? Para quê? Irmão, só oferta. Só oferta. Fala para esse sentimento do seu coração, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo esse sentimento maligno. Só oferta. Oferta com muita gratidão e com muita alegria, porque o Senhor, Ele tem feito na sua vida. O Senhor, Ele tem feito na sua casa. O Senhor, Ele tem sido provedor e Ele tem abençoado. Amém? Então, nós vamos orar agora, e depois dessa oração, eu não ganhei envelope. João Miguel, faz a oferta para a mamãe, no Pix, faz a oferta para a mamãe. O papai está aí, você sabe fazer. Amém? Pai, nesse momento, eu oro ao Senhor, e apresento diante do
Senhor Jesus, que nós somos abençoados, nós somos prósperos, nós temos o favor do Senhor, nós temos, Senhor Jesus, liberado sobre as nossas vidas a riqueza do céu. Pai, eu oro sobre essa semente, sobre este coração, Pai. Pai, visita agora, repreenda, Senhor Jesus, o devorador, o migrador, Senhor, e o cortador das famílias, Senhor Jesus. Pai, que eles possam ser prósperos e abençoados em todas as áreas. É a minha oração nessa noite, em o nome de Jesus. Eu te convido com muita alegria, irmãos, com muita alegria. Venha devolver o seu dízimo e a sua oferta. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você viu aqui que gracinha? Vocês estão olhando aqui para essa turma aqui, irmãos? Isso aqui, irmãos, é bênção do Senhor. Crianças são bênçãos do Senhor. Eu queria convidar todas as crianças, aquelas que vão para essa estarão ministrando nessa noite. Eu gostaria de convidar todos, rápido, todas as crianças, e todos os titios e titias que estão, que preparou esse momento para as nossas crianças. Irmãos, as nossas crianças, elas não são pesos, elas são bênçãos, elas são herança do Senhor. Às vezes você acha que quando a nossa criança ela desce para a salinha, ela está descendo para quê? Para aliviar o nosso culto? Não, elas estão descendo porque elas serão ministradas, elas receberão algo da parte do Senhor. Elas serão ministradas, e vocês podem conversar com seus filhos, com as suas crianças em casa. Pergunte para elas o que elas aprenderam na salinha, pergunte para elas o que foram ministrados sobre a vida delas. Os nossos professores, eles têm sido uma bênção sobre as nossas vidas, e eu gostaria que vocês ficassem de pé. Eu gostaria que nós vamos fazer 2 orações, nós vamos orar agradecidos e abençoando a vida dos nossos professores, das pessoas que têm se colocado à disposição. Cadê a Samara? Samara, cadê a nossa líder do departamento infantil? Tem pessoas que têm se colocado à disposição para ministrar na vida dos nossos filhos. Nós vamos orar agora e vamos direcionar a nossa oração sobre a vida das tias e dos tios. Amém? Quem diante do Senhor, a Samara, Senhor, a nossa líder, Senhor Jesus. Pai, continue usando, Pai, como o Senhor tem usado a Samara e todos os tios e tias, Pai. Que eles possam, Senhor Jesus, estar na Tua presença, que eles possam fazer o que eles têm feito com tanta alegria, cuidando do Cordeirinho do Senhor, Pai. Pai, dê entendimento, dê sabedoria e muito amor no coração deles. Pai, eu oro a Ti também e apresento diante do Senhor a vida das nossas crianças, o coração das nossas crianças. Aqui é terra fértil, Senhor Jesus. Eu declaro sobre essa terra fértil, Pai. Aqui nós temos líderes, pastores, ministros, Senhor Jesus, ministros de louvores, músicos, Senhor Jesus.
Pai, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar guardando e que o Senhor possa estar falando no coração deles e na vida deles. E que eles, mesmos pequenininhos, que eles possam ser usados por Deus para alcançar essa nova geração. É a minha oração. Amém? Bora para a salinha com as tias? Sem correr, bonitinho, porque vocês são comportados. Eu gostaria de convidar agora o pastor Geraldo, nosso pastor. Meu pastor e meu discipulador, meu pai, que eu amo tanto. Eu sou a filha que ele mais ama, gente. Não fique com inveja, viu? Eu sou a número 1 dele. Que os outros não... Que os outros não escutem, mas eu sinto que eu sou a número 1, eu sou a preferida dele, amém? Vocês não fiquem com ciúme, tá bom? Irmãos, está aqui o nosso pastor, vamos orar, apresentar a vida dele, ele já está na presença do Senhor, que ele para as nossas vidas, né? Nós sabemos que nosso pastor, ele já está na presença do Senhor, né? Aqui é o rio, ele está conectado, e que nós possamos beber dessa água também, através da vida dele, através daquilo que Deus, né, inspirou no coração dele, amém? Pai, eu oro ao Senhor e apresento diante do Senhor a vida do pastor Geraldo, que o Senhor continue usando como o Senhor tem usado, Pai, que ele venha ser instrumento do Senhor. Pai, eu oro ao Senhor para que nós possamos entender, que nós possamos ser sensível à Tua voz, ao Teu Espírito, à Tua presença nessa noite, Pai. E que nada venha nos impedir de receber aquilo que o Senhor preparou, que o Senhor colocou no coração do pastor Geraldo. Em o nome de Jesus, amém. Paz toda a igreja. Irmãos, nós estamos testando novas tecnologias. Mais uma vez, nós vamos brigar com esse microfone.
sua própria decisão com a idade de 30 anos. Então, a gente segue o modelo, o exemplo de Jesus. A gente segue o princípio bíblico. Então, nós não temos esse costume de fazer esse momento. Só que havia também um costume bíblico. E o próprio Jesus foi apresentado no templo. Nada impede de nós apresentarmos os nossos filhos, né? Eu considero, quanto mais antes você apresentar o seu filho, né, mais você estará abençoando a vida dele. Mas não tem problema, você pode apresentar o seu filho com qualquer idade, qualquer momento. Inclusive, se você nunca fez a apresentação do seu filho, se prepare, se organize. Nós vamos estar fazendo essa oração de preparação. Normalmente, eu pegaria a criança e levantava, mas eu quero dar essa honra para os pais. Pais, né? É como se você estivesse apresentando o seu filho aos céus, né? O pai já está com jeito, já está com normal. Se eu pegar, vai chorar, vai dar problema. Então vamos fazer juntos. Nós vamos fazer a apresentação dos nossos filhos diante do Senhor. Amém, igreja? Eu não vou pedir para vocês levantar, porque hoje a irmã Alessandra fez um exercício com vocês aqui, né? Foi umas 15 vezes, eu acho, não foi? Brincadeira. Mas se você puder estender suas mãos em direção dessas crianças, dessa família, vamos apresentar todos juntos, amém? Estende os parentes, estende as mãos sobre elas. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar diante do Senhor a Ágata, queremos apresentar também a Heloíse diante do Senhor. Pai, queremos declarar a bênção do Senhor sobre estas crianças, que elas venham ter saúde, venham crescer saudável, tanto emocionalmente como fisicamente. E Deus, dá instrução aos pais, para que eles cresçam, que elas cresçam, instruídas no Senhor, através da Tua palavra, da sabedoria, da unção e da graça. Nós declaramos e abençoamos. Ó, ei, vozinha. Mas é bênção, É benção, não é? A senhora quer mais, não quer, vozinha? Mas é bom, né? Vamos pôr esses meninos trabalhar, vozinha. O Valdir falou que quer 5. Ele está na cola aí do Licemar e do Abner aí, ó. Valdir, vou deixar aqui. Amém, queridos? Parece que está dando certo o microfone, né? Irmãos, eu quero agradecer a presença de todos vocês, os convidados, nossos amigos. Fiquem à vontade, né? A casa é de vocês. Deixa eu dizer, eu ia estar fazendo o anúncio que nós ainda tínhamos 2 cestas básicas no nosso mercado solidário, mas já findou. Nós não temos mais cestas básicas. Inclusive, até eu quero pedir para os irmãos, né, nos ajude a abastecer o nosso mercado solidário. Nós já entregamos muita cesta básica esse mês passado, e agora zerou. Acho que zerou tudo. Cadê o... Zerou? Tem 2 lá, mas as 2 já estão comprometidas. Se alguém não te procurou, pedir para te procurar, tá? Então, as 2 já estão comprometidas já. Procura o Erisvaldo, se você puder fazer isso. Usa a sua empresa para você arrecadar alimentos, para a gente estar entregando. A gente pode montar a cesta básica, você pode entregar a própria cesta básica já pronta, montada. Mas monta uma caixinha lá, põe na sua empresa e fala assim, ó, nós trabalhamos lá no Atos do Amor, lá na nossa igreja. Eu ainda não fiz o lançamento da salinha. Está faltando poucos detalhes para nós fazermos o lançamento da salinha. Na realidade, nós compramos uma porta de vidro para colocar lá, e quando a porta chegou, ela estourou, né? Quebrou e não teve como a gente colocar lá para finalizar. Mas Deus já abençoou também, a gente já vai, né, com certeza daqui um pouco tempo, nós vamos já ter uma outra porta lá colocada, né?
Ok, Valdir? Tá bom, obrigado. Então, nos ajude com o nosso mercado solidário. Hoje nós temos o nosso momento de Santa Ceia, e eu prometo para vocês que nós vamos terminar no horário, sem problema, tá? E antes de nós fazermos o nosso momento de Santa Ceia, eu quero compartilhar com você uma palavra muito especial. Só conectando aqui no computador para a gente... Hoje eu quero estar falando algo que nós vamos estar conectando com a nossa Santa Ceia. São 3 perguntas, irmãos, que eu tenho acompanhado. Aliás, 3 encontros e 3 perguntas. Não mudou nada, né? 3 perguntas e 3 respostas. São 3 perguntas que eu não estou vendo as pessoas fazerem mais. Eu tenho acompanhado muita gente. Eu tenho acompanhado muitas famílias, eu tenho acompanhado muitos conflitos internos, conflitos pessoais, conflitos espirituais, conflitos emocionais. E eu tenho ouvido cada vez mais menos perguntas que eu gostaria que todos nós não tivéssemos parado de fazer. A gente tem feito muitas perguntas sobre a vida, sucesso, conquistas, mas tem 3 perguntas. Na verdade, são 2 perguntas e uma afirmação que nós não podemos deixar de fazer todos os dias. Nós não podemos deixar de fazer todos os momentos da nossa vida, porque essas perguntas são fundamentais para a nossa vida cristã. E cada vez mais a gente está envolvido com as atividades, o ativismo, e não estamos mais querendo saber a resposta dessas 3 perguntas. A primeira pergunta: eu vou contar 3 histórias na Bíblia, que aconteceu na Bíblia, que houve 3 encontros com Jesus. E houve 3 perguntas. Primeira pergunta que eu não estou ouvindo mais, que nós não estamos fazendo mais, nem para o Senhor, nem para nós mesmos. A pergunta de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, líder entre os judeus, provavelmente ele era membro do Sinédrio.
O Sinédrio era um conselho religioso, né? É um conselho político de maior prestígio no tempo dele, na época dele. E a trajetória de Nicodemos, a Bíblia fala que Nicodemos, ele foi despertado por Jesus. Ele foi despertado, a palavra, a mensagem de Jesus. Eu não estou conseguindo diferenciar, João. Você falou para mim observar aqui, e não está, parece que está solto. Estou dando feedback para ele regular certinho para nós. E Nicodemos, ele foi despertado por Jesus. A mensagem de Jesus despertou Nicodemos. Nicodemos era religioso, tinha muito conhecimento acerca da lei, era um homem extremamente estudado. E Nicodemos já era um senhor de idade, era uma pessoa vivida, era uma pessoa experiente. Além de ser uma pessoa experiente, Nicodemos, ele tinha muito conhecimento, muita bagagem, tanto natural, conhecimentos naturais, culturais, como ele também tinha muito conhecimento espiritual. Muito conhecimento espiritual. Essa pergunta que eu vou mencionar aqui, que Nicodemos fez, ela é pergunta de perfil de pessoas que são muito inteligentes, que têm muita sabedoria, muito conhecimento, mesmo perfil de Nicodemos. Aquelas pessoas que elas têm orgulho de dizer que elas têm muito conhecimento. Muito conhecimento. Eu já conversei com muita gente. E muitas vezes a gente conversando com pessoas com muita experiência, já li a Bíblia não sei quantas vezes, sei tudo. Talvez é o perfil de Nicodemos. Só que tem uma coisa. Nicodemos, ele ficou curioso. Algo chamou a atenção dele para ele fazer uma pergunta para Jesus. E a pergunta que Nicodemos fez para Jesus é uma pergunta que nós não estamos mais fazendo ela. A pergunta que Nicodemos falou foi: como pode um homem velho, de idade, nascer de novo? Deixa eu te falar uma real com você, comigo, com nós. Nós esquecemos de falar do novo nascimento. Você esqueceu que você tem que viver um novo nascimento. Nós estamos sendo seduzidos, influenciados, nós estamos sendo envolvidos em tantas coisas e nós estamos esquecendo do novo nascimento. Quem nasceu de novo aqui? Deixa eu fazer essa pergunta de novo. Quem nasceu de novo aqui? Sabia que depois que você nasce de novo, a Bíblia diz que você tem que desenvolver a sua salvação? E a partir do novo nascimento, uma nova história se inicia espiritualmente na sua vida, sabia disso? Só que a Bíblia fala que a gente pode ser uma pessoa que nasceu de novo com as práticas do velho homem, da velha pessoa nossa. E porque a gente não está vivendo, praticando o novo nascimento,
a gente está vivendo como se não tivesse nascido de novo. Nicodemos, quando a gente estuda a história dele, a gente percebe que ele é uma pessoa curiosa. Ele é uma pessoa interessada, muito espiritual, muito religioso. Muito religioso. E Nicodemos sabe a seriedade e a importância da vida espiritual do homem. E quando Jesus falou para ele que era necessário nascer de novo, isso chamou a atenção dele. Por quê? Por que ele fez essa pergunta? Porque ele tinha muito conhecimento, muito entendimento religioso, espiritual, mas ele nunca tinha ouvido falar sobre o novo nascimento. Ele falou, como assim? Que isso passou desapercebido pelos meus 50, 60 anos de estudo, de conhecimento e de entendimento. Que negócio é esse? Nascer de novo? Jesus estava mostrando para ele que o conhecimento, o entendimento que ele tinha, ele precisava passar por um processo de novo nascimento espiritual. Todo homem, toda mulher precisa nascer de novo. E quando se nasce de novo, Coríntios fala que tudo se fez novo. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Teoricamente, você deveria viver novidade de vida. Só que a gente pode estar tanto tempo depois do novo nascimento, que a gente está se comportando como se não tivesse nascido de novo. Ou a gente nem está dando importância para isso, nem sabe o que é isso mais. A gente já esqueceu disso. Nicodemos, ele entendeu que por ele ser um líder importante, uma pessoa gabaritada, uma pessoa bem resolvida, já com a vida bem estabilizada, estabelecida, um líder religioso, uma pessoa bem respeitada, ele entendeu, poxa, meus títulos não me garantem a eternidade. Aí ele chega até Jesus e fala assim, Jesus, me explica melhor, como é que é esse negócio do novo nascimento? Me traz essa explicação. Nicodemos estava saindo do processo, me explica. Quantas oportunidades que você já teve de aprender sobre o novo nascimento e você não tem negociar com Deus, ao ponto de só aceitar aquilo que vai combinar com o seu estilo de vida atual. Às vezes a gente é tentado a isso. Jesus responde para Nicodemos, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, da água e do Espírito, não pode entrar. Entrada para o reino de Deus. E nós não estamos fazendo essa pergunta mais. Como é viver o novo nascimento? Nicodemos entendeu que ele precisava sair daquela condição de eu sei tudo, eu domino o assunto,
ele entendeu que tinha que sair dessa posição e entrar naquela posição onde ele diz: eu dependo do Espírito, eu dependo do Senhor, eu dependo do novo nascimento, eu preciso nascer de novo. E uma pessoa a segunda pergunta: que nós não estamos fazendo mais, e que é preocupante, é a pergunta do jovem rico. O jovem rico, ele chega diante de Jesus e ele fala: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Todos nós já ouvimos a história, já lemos, já vimos pregações inúmeras vezes sobre o jovem rico. Mas você parou para pensar na pergunta dele? O que farei para herdar a vida eterna? Se você não tivesse garantia nenhuma para servir a Jesus, qual seria a pergunta que você faz? Nós hoje estamos querendo ter garantias para servir a Jesus. Sabe qual que é a garantia que nós queremos servir a Jesus? Ela é tão banal. Teve uma pessoa que falou: eu só vou na igreja se lá tiver estacionamento. Eu falei assim: se eu garantir um estacionamento para você, você vai para a igreja? Vou, porque eu preciso de um lugar para guardar meu carro. Quer dizer que Jesus não é importante para você, o seu carro é importante. Então a sua garantia é ter um bom estacionamento, aí você vai para a igreja. Legal. O outro: só vou na igreja se lá tiver climatização, porque eu não fico num lugar quente. Que legal. O que te atrai na igreja é o ar-condicionado. Só vou na igreja se eu receber tal coisa. Percebe que as pessoas estão querendo garantias para vir para a igreja? Qual é a garantia sua? Por que que você vem à igreja? Aliás, eu vou fazer uma pergunta: por que que você não vem à igreja? É a garantia de ter pessoas boas aqui, porque você não consegue lidar com pessoas que estão tendo problemas, dificuldades? Você está negociando para vir para a igreja? Qual é? A Bíblia não dá nome para esse jovem, mas ele diz que é um jovem e rico. Ele era jovem e era muito rico. E o interessante é que ele encontra Jesus, ajoelha diante de Jesus, na rua, sem cerimônia. Essa pessoa estava realmente com interesse acerca de Jesus. E ele se joga, e ali ele faz um momento, ele vai de encontro a Jesus com muita sede. E ele faz a pergunta: Senhor, o que que eu faço para herdar a vida eterna? Você está fazendo essa pergunta dentro de você? Como é que eu posso organizar a minha vida para me ser salvo? Para me viver a salvação? Para me ser herdeiro da salvação? Como que eu posso não perder
essa oportunidade de estar em Jesus Cristo. Esse jovem fez essa pergunta: o que eu vou fazer? O que eu farei? Me fala, me dá um norte. O que eu tenho que fazer para conseguir a salvação? Presta atenção. Se a Bíblia fala que ele era jovem, cheio de energia e vigor, e ainda ele era rico, é uma pessoa de alto nível. Concorda comigo? Jovem e rico. Tá bom que ele pode ter recebido a riqueza de herança, tudo bem. E ele pode também ter conquistado essa riqueza. Ou seja, é uma pessoa preparada para acumular riquezas, cumprir objetivos, ter negócios, prosperar. Qual a meta que eu tenho que cumprir para me herdar a salvação? Ele faz essa pergunta. Para herdar a vida eterna. Ele pergunta: que perfil é esse? Perfil de um homem bom, de um homem que não mexe com problema, que não cria problema, que não tem problema. Uma pessoa honesta, justa talvez, uma pessoa bem-sucedida. Quantas pessoas que a gente vê aí fora, que é bem-sucedido, é honesto, faz as coisas certinho, direito, é honesto na empresa, é honesto nos negócios. É o mesmo perfil desse jovem. Mesmo perfil. E tem gente que, por ele ser bom, ele não sente a necessidade da eternidade. Ele não sente necessidade de aprender sobre a vida eterna. Porque ele é bom, ele é honesto, ele é justo. Eu já vi muita história. Pastor, o meu marido. Pastor, é um anjo. É um homem de Deus. Pastor, minha esposa, meu Deus, que mulher, é uma anja. E alguns ainda falam: meu marido é um anjo, pastor. A única coisa é a bebida. Mas ele, pastor de Deus, pensa num homem justo, honesto e tal. Aí eu faço a pergunta: ele está fazendo a pergunta sobre vida eterna? Não. A resposta de Jesus para o jovem foi falar para ele assim: ainda te falta uma coisa. Ou seja, Jesus reconheceu, falou: cara, você já conquistou tudo que você queria conquistar na sua vida. Você já realizou todos os sonhos que você gostaria de realizar na sua vida. Você já alcançou todos os degraus que você planejou para a sua vida. Você alcançou todos os objetivos que você já planejou para a sua vida. E você é bom, você é honesto, você é produtivo. Só que tem uma coisa: ninguém consegue chegar diante de Jesus. Eu sou bom, eu sou honesto. Ele, você é bom. Sabe aquela risadinha? Tipo assim. Jesus falou: te falta uma coisa ainda. Já que você conquistou tudo, te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Esse jovem já estava acostumado, como ele era rico, a ter tudo que ele queria. A riqueza traz essa possibilidade para a gente. Ter tudo que o coração desejar. Ele falou assim: como que eu consigo a salvação agora? Se fosse o Simão Pedro,
quando estava com os apóstolos, Simão Pedro era um mágico que fazia seus ilusionismos, e as pessoas tinham ele como alguém espetacular. Agora chegam os discípulos, põem a mão na cabeça, as pessoas recebendo o Espírito Santo, sendo curadas, e fala: eu preciso dessa magia. E aí ele começa a aproximar dos discípulos, fala: me ensina a técnica, me ensina aí o gingado, me ensina aí o caminho aí, eu não sei falar, irmão, eu não tenho aquela gingada de malandro, como é que fala, Jean? Me ensina a falar essas paradas, cara. Vamos lá, ajuda aí, Erisaldo. Olha o outro aqui querendo. Você é filho de pastor, rapaz. Para. Vamos, Brunão, ajuda aí, cara. Como é que usa esse? Como é que fala? Persuasão, truque, mas eu quero falar uma palavra de malandro mesmo. Passa aí, passa os códigos aí, cara. Aí ele tenta aproximar dos discípulos e fala: dá as manhas aí, cara. Dá as manhas aí. Eu sei fazer um truque da bolinha, né? O macete. Dá um macete aí, cara. Aí ela aproxima dos discípulos e fala: dá as manhas aí. Como é que eu posso usar essa magia que vocês usam aí, ó? As pessoas estão sendo curadas, o Espírito Santo. Eu estou tentando, já estou um tempo junto com vocês e não consigo. Simão Pedro falou isso. Um dos discípulos chegou para ele assim: sabe por que você não tem? Ele falou assim: agora eu vou aprender. Assim, fala aí que eu já vou anotar. Tira o tablet lá e pode falar. É porque o seu coração não está nisso. O Espírito Santo não vai se revelar para você. Então escuta, esse jovem rico pode ter chegado a Jesus com essa intenção. Fala aí, eu já tenho tudo. Eu preciso agora da vida eterna. Como é que eu faço agora? O cara deve ter imaginado assim: rapaz, eu sou bom aqui, eu já conquistei tudo nessa terra. Agora eu vou começar a comprar as coisas lá no céu, na eternidade. Fala aí, o que eu tenho que comprar? Jesus conhece a intenção do coração do homem. E ele fala assim: te falta uma coisa. Ou seja, esse jovem, ele não adição e não como direção para a vida dele. Ele queria adicionar no troféu dele, nas conquistas dele, Jesus. Mas ele não queria Jesus como alguém que poderia dirigir e governar a vida dele. Você conseguiu entender? Se ele tem tantas posses, Jesus seria adicionado nas conquistas dele. Jesus falou assim: cara, vou testar seu coração. Abre mão de tudo que você conquistou por mim. Você consegue fazer isso? A Bíblia diz que esse cara ficou muito mal. Mas muito mal. Triste. Porque Jesus colocou um preço muito alto para ele. Na verdade, Jesus colocou um valor. E ele não conseguiu pagar esse valor. A Bíblia não menciona o que aconteceu com esse jovem rico. Jesus falou: só te falta uma coisa. Você é capaz de abrir mão de tudo que você conquistou por minha causa, por mim? Ele não conseguiu alcançar. Deixa eu falar uma coisa para nós. Se Jesus falasse para mim, para você aqui agora: o que você pode abrir mão por mim? O que você precisa abrir mão por mim? Eu não quero te dar garantia nenhuma,
De nada. O que vai fazer você levantar todos os dias e vir para cá? Sem nenhuma garantia. Se tirar qualquer garantia na sua vida, promessas, bênçãos, profecias, se tirar qualquer garantia, quantos de nós permaneceríamos aqui por causa dele? Querendo aprender sobre a vida eterna. Por que a Bíblia não dá destino para esse jovem? É porque Jesus não quis contar a história final desse jovem. Deixou em aberto como que esse jovem finalizou a história dele. Para que você finalizasse a sua. O jovem rico deixou a história dele em aberto. Agora você decide o seu fim, o seu final. Você toma a decisão de como vai ser finalizada a sua história. A história de jovem rico está aberta. E a terceira pergunta, que agora não é pergunta, é uma afirmação, é de um homem. A Bíblia fala de um homem, não dá nome, não dá origem, um homem. Interessante, quando a Bíblia não faz isso, ela também quer dizer, essa pessoa, esse homem, ela identifica com qualquer pessoa, em qualquer público. Nicodemos se identifica com aquele que é certo, honesto, religioso. O jovem rico se identifica com aquele que é bem-sucedido, é justo. E esse homem, a Bíblia não identifica com ninguém, é com o resto da humanidade. Qualquer pessoa pode se identificar com esse homem. E quando a gente estuda e analisa o caso dele, a conversa que ele tem com Jesus, o encontro que ele tem com Jesus, são 3 encontros que aconteceu com Jesus que nós estamos analisando. Esse homem, ele chega com às vezes você não está vivendo um problema com seu filho, mas você está vivendo um problema. Você pode estar vivendo um problema. O interessante é que esse homem sabe a história de Jesus, chega até a equipe de Jesus, que eram os seus discípulos. Cadê Jesus? Jesus não está aqui, Jesus está orando. Não, eu tenho um problema. Compartilha com os discípulos, com a igreja, e a igreja começa a orar. E sabe o que acontece? O problema não sai. A dificuldade não desaparece, Neide. Ah, mas me falaram que era ir para a igreja e resolveria tudo. Estamos orando, intercedendo, instruindo, e o problema permanece. Aí eu te pergunto, qual pergunta que você faria para Jesus? Qual o seu interesse em relação a Jesus? É resolver o seu problema? Outro dia eu encontrei um jovem aqui. Cheguei na igreja, quando eu cheguei na igreja, ele falou: e aí, pastor? Eu estava estacionando o carro na parte de cima ali. E aí, pastor, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Como é muita gente que a gente conhece, o senhor está lembrado de mim? Eu falei: se você sair debaixo da sombra aí, se eu te ver, talvez eu lembro. Que ele estava na luz, debaixo da árvore, e estava meio escuro. Aí ele saiu.
Eu não lembrava o nome dele, mas eu lembrava. Era um jovem que estava aqui na igreja, conversou comigo, cheio de ansiedade, resolveu os problemas. Eu falei assim, e aí, meu jovem, você sumiu? Pastor, eu estou nas quebradas aí. E como é que está a sua história, a sua vida? Como é que está a sua jornada? Está ótimo. Estou muito bem. Eu falei, que bom que você está bem. O senhor não vai perguntar onde eu estou, não? Eu falei, e onde você está? Pastor, eu estou no candomblé. Rapaz, parece que ele queria ou me afrontar, ou me desafiar, mas foi no impulso assim, ó. Ele falou, eu estou no candomblé. Eu falei, uai, você abriu mão da salvação então? Aí ele, não, eu tenho os meus guias, meus orixás. Eu falei, pois é. O que você achou lá que te encantou, para você abrir mão da eternidade? Não, pastor, eu sou salvo. É, eu sei que você é. Você sabe também que você não é. Eu fiquei parando. Falei, caramba, como é que a pessoa abre mão de algo que é eterno para viver algo passageiro? Será que foi porque as expectativas que ele tinha não foram correspondidas como ele imaginava em Cristo Jesus e ele abandonou de vez a fé? Esse homem está passando por uma dificuldade, ele leva o filho dele para os crentes, para os discípulos de Jesus orar. E eles oram, intercedem, e o problema não sai. O filho continua com a possessão, continua com o problema, com a dificuldade. E o interessante é que quando Jesus chega, Mateus, Marcos, capítulo 9, verso 22, Jesus chega, está lá a multidão, o alvoroço, a dificuldade, o pai, o filho sendo exposto, o fariseu criticando, a multidão criticando, todo mundo nesse cenário, e o pai chega diante de Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus. Marcos capítulo 9, versículo de número 22. A conversa vai e vem e a pergunta entra. E a pergunta é essa: mas o senhor pode fazer alguma coisa por nós? Essa pergunta, o senhor pode fazer alguma coisa? Não é alguém que está criticando, alguém que está... Não, é alguém que está precisando demais de um milagre. Que as esperanças já foram embora, já tentou diversas coisas. E sabe, quando a pergunta ela é feita, ela traz também uma observação. Eu acredito que aquele homem também sabia que ele podia, mas ele estava com a fé tão abalada, de tanto tentar e não resolver o problema. Ele falou assim: Jesus, desculpa, mas eu não sei se o senhor pode ajudar nós. Se o senhor pode, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Quantas pessoas às vezes estão nesse desespero? Caramba, eu preciso de alguma coisa de Jesus essa semana, esse mês, eu preciso resolver essa questão, esse problema, essa dificuldade, esse mês. Aí eu quero te fazer uma contra-pergunta. Você vai até Jesus só para Ele resolver o seu problema? Tem gente que vem para a igreja porque está com problema. E aqui sabe que vai acontecer algo que vai mudar a vida dele. Então ele vem para a igreja. Mas será que nós estamos vindo só pela igreja?
a pergunta: o Senhor pode fazer alguma coisa por mim, Jesus? A resposta é: Ele pode. Jesus falou assim: se eu posso. Jesus fala assim: tudo é possível ao que crê. Jesus, ele não assume a responsabilidade e falou assim: eu vou fazer para você. Não, se você tiver fé, vai acontecer. Tudo é possível. Em Jesus tudo é possível. Então Jesus falou assim: se você quer o milagre, você vai receber, mas tem coisas mais profundas que eu posso te dar. E quando Jesus começa a falar com ele, Jesus ora, repreende o espírito imundo do filho, o filho é liberto. A Bíblia diz que o filho, ele se põe como morto, Jesus estende a mão dele e faz o milagre. E Jesus mostra para aquele homem que ele pode fazer qualquer coisa por ele. Mas Jesus mostra algo mais profundo. Jesus mostra algo mais além do que uma bênção. Relacionar na igreja para receber algo, você vai receber. Mas será que você está fazendo aquela pergunta certa sobre o novo nascimento? A pergunta certa sobre a vida eterna? Será que Jesus pode te oferecer só uma bênção? Só resolver seu casamento, resolver seu problema na empresa, resolver seu problema financeiro? Será que a gente está indo para Jesus só por causa disso? Só isso? Ou Jesus está barato demais, ou a gente não sabe o valor dele. E quando Jesus fala isso, aquele homem, ele faz uma afirmação para Jesus. E qual a afirmação que aquele homem fala para Jesus? Essa história está em Marcos, capítulo 9, versículo 14 a 29. Você, se pode, tudo é possível que crê. Quando aquele homem vê o que Jesus faz, aquele homem chega diante de Jesus e fala assim: Jesus, eu creio. Me ajuda na minha falta de fé. Eu falo: Jesus, eu vejo que o Senhor tem muito mais além do que a necessidade que eu vim te buscar. Me ajuda, porque eu não cheguei diante do Senhor com aquela fé que precisa ser chegada. Me ajuda na minha fé. Me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha falta de fé. Eu não quero um relacionamento raso com o Senhor, temporal, passageiro, só por conta de necessidade. Não, me ajuda. Aquele homem faz no encontro que ele tem com Jesus, ele faz um apelo: por favor, me ajuda na minha falta de fé. Eu falei: caramba, que encontro maravilhoso. O que você precisa hoje? Gostaria que você ficasse de pé. Vamos fazer o nosso momento de ceia agora. Você tem 3 situações diante de Jesus. Um quer saber sobre o novo nascimento. O outro quer saber sobre a vida. Jesus, eu estou perdendo a fé. Me ajuda. Me ajuda. Quantas vezes você já se alegrou na presença de Deus? Quantas vezes você já viveu um relacionamento com Deus? Mas hoje você pode falar com Deus: Senhor, me ajuda, eu estou esfriando. Senhor, me ajuda. Me ajuda. 3 encontros, 3 diálogos abertos, 3 destinos que foram contadas essas histórias.
que eu preciso aprender sobre novo nascimento. Jesus, minha fé se abalou por conta dessa dificuldade que eu passei. Minha fé não está mais a mesma coisa. Me ajuda na minha falta de fé. Qual desses ou os três você quer fazer nesse momento? Queria que você curvasse a sua cabeça. O que você perdeu? Você quer conversar com Jesus hoje? Você que não é batizado, nós queremos te entregar uma uva para você fazer esse momento conosco como forma simbólica. Então nós queremos entregar uma uva para você.